Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Gênesis 22, 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Acredito que seja uma das passagens muito conhecida da Bíblia. Abraão foi aquele homem a quem Deus deu a ordem que era para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus o mostraria. E Abraão obedece em partes, porque Deus manda sair do meio da parentela, mas ele ainda leva o seu sobrinho Ló. E no meio do caminho acontece briga, guerra entre os pastores de Ló e de Abraão, porque quando a gente obedece em partes, a gente não obedece por completo, no meio do caminho sempre vai surgir uma confusão. Por isso, já diga para o seu irmão que está do seu lado, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque já foi dito aqui, quando a gente coloca a mão e faz aquilo que Deus não mandou a gente fazer, o problema que era 1 vira 2, vira 3, vira 4, né? Então a importância da obediência. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões, que não se poderia contar a sua descendência. Enquanto Deus faz essa promessa, Sara, sua esposa, uma mulher estéril, vê os anos passarem e a barriga não crescer, os anos passarem e ela não engravidar. Mas como Deus faz promessa e Ele cumpre aquilo que Ele promete, e não é a gente que tem essa obrigação de fazer cumprir, é Ele quem tem que fazer cumprir com aquilo que Ele falou. Nós precisamos estar na posição para receber, mas fazer cumprir aquilo que Ele falou é função dEle. Por isso que a gente não pode querer dar jeitinho, a gente não pode querer colocar a nossa mão, a gente não pode querer tentar ensinar a Deus a trabalhar. Porque Deus não é Deus de arrumadinho. Quando Deus fala, Ele vai fazer, mas Ele vai fazer pelos meios corretos. Ele não vai fazer você crescer e prosperar fazendo você fazer aliança com quem não tem aliança com Ele. Ele não vai fazer a promessa dEle se cumprir levando você por caminhos que não agradam ao coração dEle. E jamais Deus ia fazer uma promessa de dar um filho a uma mulher, a um homem, fazendo com que ele se deitasse com outra mulher. E aí a Bíblia vai dizer que no tempo oportuno e determinado por Deus, Sara gera, já idosa, 90 anos, nem menstruava mais, já estava na menopausa. E diante daquela impossibilidade, porque Deus é Deus do impossível, Ele fez acontecer, fez o impossível se tornar possível. E uma idosa agora gera, mas não somente gera, ela dá a luz, ela abraça o menino. E não somente dá a luz, ela amamenta ainda o menino. Tem mulher nova que dá a luz e não tem leite para dar de mamar o seu bebê, mas uma idosa de 90 anos deu a luz e ainda amamentou o seu filho, porque Deus é Deus dessas coisas. Já olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus é Deus de surpresa dentro de surpresa. Ele vai lhe surpreender e dentro da surpresa ainda vai ter outra surpresa, porque Sara ficou perplexa e disse assim: quem diria, Abraão, que Sara amamentaria? A mulher não podia nem ter filho, que dirá amamentar. E eu já quero dizer diante dessa palavra que Deus tem surpresa dentro de surpresa. Deus vai lhe surpreender ao lhe fazer gerar, e vai lhe surpreender mais uma vez a você ver que você ainda vai ter condições de dar mantimento àquilo que você gerou. E Isaac simboliza, significa sorriso. E agora Deus, para testar a fé e a fidelidade de Abraão, vai dizer assim: Abraão, me dá o teu filho, o filho da promessa,
o filho que trouxe riso, o filho que trouxe vida, o filho que simboliza o cumprimento da minha promessa na sua vida. E Abraão não pensa duas vezes e ele vai entregar o filho como Deus havia mandado. Pega lenha, pega cutelo, pega tudo que precisava pegar, chama 2 servos, pega o jumento e vai para o monte fazer um altar onde lá ele vai entregar o seu filho. E a Bíblia vai dizer que ao chegar lá, ele manda que os 2 servos fiquem embaixo com o jumento e sobe somente ele e Isaac. Ele prepara tudo, prepara o altar diante de Deus, o altar do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele amarra o menino. Isaac é colocado todo amarrado em cima do altar que ele havia feito para o Senhor. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer que tem cordas descendo do céu. Porque Isaac amarrado não vai para onde quer, não faz o que quer, não fala o que quer, não anda com quem quer. Não, Isaac amarrado, ele é totalmente dependente de Deus. E hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer: as minhas cordas estão lhe amarrando no meu altar. Porque se você parar para analisar, tem momentos e situações que se fossem outros tempos, você ia tirar satisfação, você ia bater boca, você ia fazer confusão. Mas porque agora as cordas te amarraram, você fica na sua. Tem alguém que era para lhe pedir perdão, mas é você quem vai e pede perdão. Por quê? Porque o escolhido não tem escolha e não faz o que quer, não anda como quer, não vai para onde quer, não faz o que quer. E Deus está dizendo para alguém aqui: não é tempo de desistir. E Deus viu tanto que você estava pensando em abrir mão daquilo que foi Ele quem lhe deu, que Ele está dizendo: as minhas cordas te amarram no altar, e você não abre mão de absolutamente nada, porque você não anda como você quer, no tempo que você quer e nem na hora que você quer. Mas não é somente eu e você que estamos sendo amarrados no altar do Senhor, não. Hoje Deus disse para mim que tem cordas que descem na vida de alguém que você ama, na vida do filho, do marido. Deus está dizendo: as minhas cordas que te amarram nesse altar estão visitando, estão amarrando alguém que não veio aqui para esse lugar. Porque tem alguém que está dizendo: eu me mando, mas Deus vai mostrar que quem manda é Ele, que quem faz é Ele, e que vai ter que andar segundo a vontade dEle. Tem alguém que foi passear no mundo dizendo que faz e acontece, e Deus está dizendo: as minhas cordas estão indo lá para amarrar alguém no meu altar. Alguém vai ter que voltar e andar na minha dependência, porque as cordas que descem do céu e que nos amarram no altar do Senhor não deixa a gente fazer o que a gente quer. Isaac é amarrado, não tem autonomia. E crente que é crente, dependente de Deus, não tem autonomia, não. A gente, quando é criança, a gente fica dizendo: eu queria logo fazer 18 anos, porque com 18 anos eu vou ser maior de idade e eu vou fazer o que eu quiser. Eu pensava assim também, viu, quando eu era criança. Quando eu era pequena, principalmente quando a mãe dizia um não, que não era para ir para onde eu queria ir. Eu disse: quando eu fizer 18 anos, eu quero ver. Mas crente parece que nunca fica maior de idade. Crente nunca fica maior de idade. Crente depende do Pai. E quem manda é o Pai. Quem diz para onde vai é o Pai. Quem diz quem faz é o Pai. Quem diz até o que veste é o Pai. É o Pai quem manda, é o Pai quem comanda, é o Pai quem determina o caminho. E Deus manda dizer: as minhas cordas estão envolvendo alguém. E alguém que pensou que se tornou independente vai ter que ver que é não. As cordas amarram e prendem no altar. E a nossa obediência, o nível da nossa obediência determina também o nível da nossa visão. Porque enquanto Abraão está somente andando, o que ele vê é lenha, é cutelo. O que ele vê é o filho pronto para ser abatido, para ser entregue como sacrifício no altar do Senhor.
Mas à medida que ele vai obedecendo a voz do Senhor, que ele pega o cutelo e está pronto para sacrificar aquilo que era promessa, o seu filho unigênito não era o único porque ele tinha outro, mas era o filho da promessa. Quando ele vai sacrificar, que Deus vê que ele realmente vai fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, Abraão agora não somente vê Isaac amarrado, Abraão agora vê anjo e vê cordeiro preparado. Porque o nível da nossa obediência determina também o nível da visão que Deus vai colocar diante de nós. Entenda uma coisa, quanto mais você obedece, mais alto Deus faz você chegar. Quanto mais você obedece, maior será o nível da visão que Deus vai lhe fazer enxergar. Eu quero declarar nessa noite que Deus, as cordas de Deus vão te envolver de uma forma que você não vai ter capacidade mais de obedecer somente em partes. Você vai obedecer e vai obedecer na totalidade, porque você também vai viver a totalidade das promessas e das provisões que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo aqui para alguém: não se preocupe com a influência de alguém, com o número de seguidores de alguém, com a porta que alguém poderia abrir para você. Ele manda lhe dizer: a sua obediência vai abrir porta que homem nenhum seria capaz de abrir, vai lhe fazer ter acessos a lugares que homem nenhum seria capaz de lhe dar acesso, e que até poderia lhe dar acesso, mas depois passaria em roxo e diria: só está ali por causa de mim. Mas quando é Deus quem faz, quem passa correndo tem que dizer que é Deus, que é Deus, que é Deus, que foi a mão de Deus. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida que alguém pode até vir com uma conversinha afiada, porque Deus, o inimigo sempre vai levantar os enviados dele para querer nos tirar do centro da vontade dele. Eu imagino que se alguém soubesse o que Abraão estava indo fazer, alguém olhar e ia dizer: menino, tá ficando doido, tu vai sacrificar o teu filho, é o teu filho, é o filho da promessa, você chorou, a sua esposa chorou para gerar, como é que agora você vai entregar? Todas as vezes que nós estivemos vivendo um nível diferenciado de obediência, o inferno também vai se levantar para querer nos impedir de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Mas hoje, as cordas que nos amarram no altar do Senhor não vai nos permitir dar ouvidos a quem não é para ouvir. Porque quem obedece de uma forma que ninguém nunca obedeceu, vive um nível de provisão que ninguém nunca viveu. Olhe para o irmão que está do seu lado: a sua obediência, diga para ele: a sua obediência vai fazer uma provisão extraordinária e inédita chegar para a sua vida. E você vai ser conhecido e reconhecido pelo nível de obediência e de fé que hoje Deus vai te fazer sair daqui. Você vai ser marcado nessa noite, e aqueles que estiverem à sua volta vão dizer: meu Deus do céu, que fé é essa? Mas que nível de provisão é essa também? Não vai ter que sacrificar nada, porque no coração já sacrificou. Não vai ter que entregar mais nada, porque no coração já entregou. Aí ele fez o quê? Ele proveu o cordeiro. Tem cordeiro da parte de Deus para aquele que ousar obedecer na totalidade. Hoje Deus te amarra no altar e te faz viver uma provisão jamais experimentada. Quem me conhece um pouquinho sabe, é muito raro eu falar no microfone profecias para alguém, mas tem coisas que Deus manda a gente falar no microfone mesmo. E principalmente quando é para alguém conhecido, eu fico mais temerosa e tremendo ainda. E eu passei a tarde inteira dizendo a Deus: Deus, eu não vou entregar, mas que se a pessoa viesse para esse culto, seria a confirmação de que eu tinha mesmo que falar. E quando eu vi o Reinaldo passando por aquelas portas, eu não posso me acovardar em não dizer aquilo que Deus mandou dizer para você. Eu estava conversando por esses dias num café da manhã com o Gion. A gente saiu
da academia e a gente estava falando, né, sobre os influencers, que tem influência que tem o poder de transformar a vida das pessoas com um único arroba. E eu disse para o Gion, tem certos influencers que pode até ter um estrondo quando dá um arroba, mas eu não quero a minha imagem associada a deles, porque a prática deles não conduz com aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é porque ele é ruim, é porque não combina. E eu estava dizendo para o Gion que eu estava admirada em Deus, com o que Deus tem feito na sua vida e com o que você tem se permitido viver em Deus, com a entrega que você tem feito para Deus, com as renúncias que você já tem tido diante de Deus. E Deus falou comigo que não vai precisar ninguém grande dar arroba, ninguém grande mostrar você, ninguém grande filmar você, porque tem lugares que não é alguém grande que vai levar você, é o grande quem vai levar você. Tem portas que não é alguém grande que vai abrir para você, é o grande quem vai abrir para você, porque para o nível que Deus tem preparado e reservado para a sua vida, não é todo mundo mais que vai estar associado a você, não é todo mundo mais que vai estar ligado a você, porque não combina mais com o que Deus tem com você. Por isso não se entristeça se alguns convites não chegarem, por isso não se entristeça se algumas vezes mostrarem até outras pessoas e não mostrarem você. É Deus dando livramento a você, porque o que Ele tem para você não é mais para homem estar dividindo a glória com Deus. O que Deus tem para você, a honra e a glória será dada única e exclusivamente a Ele. Tem uma provisão extraordinária chegando da parte de Deus para a sua vida. E Ele está te dizendo, eu estou te amarrando com as minhas cordas no meu altar, porque essa provisão não virá das mãos do homem. E o nível da tua obediência vai determinar o nível aonde Deus vai te colocar. Receba um abraço de conforto, de consolo e de confirmação da parte dos céus. Porque embora tem muita coisa que você não mostre, Deus conhece exatamente como se encontra o seu coração. E nessa noite Deus te dá um abraço de pai e te dá também um abraço de conquista e de provisão. Em nome de Jesus.